Voltando ao nosso assunto da ética do legalismo, em que encerramos falando do conceito de legalismo, que é a atitude ética, moral, que sustenta ser a moral uma questão de obediência às leis e que na moral estão definidos os deveres e os direitos prescritos numa norma. E isso daqui infere a nossa questão ética ou moral das normas, das leis. Nesse primeiro capítulo do livro que se refere à ética, nós começamos com um conceito popular pelo que podemos entender por ética. Ética nada mais é do que o comportamento que se espera de algo ou de alguém. Quando se fala de algo, nós estamos se referindo a seres brutos ou a matéria propriamente dita, a objetos. E quando falamos que é o comportamento esperado de alguém, nós estamos falando justamente do comportamento humano, o comportamento de que se espera do sujeito, sabendo que a ética ela não se resume só nesta ética cultural, a ética dos costumes, mas a ética também ela se manifesta nos seres brutos e, portanto, nos seres inanimados, através do comportamento das moléculas. Esta ética dos seres inanimados ou brutos, que se manifestam nas moléculas, no comportamento das moléculas, não é? Nos seres chamados da ética quântica, ela está relacionada com os elementos químicos que estas moléculas compõem. Bastamos entender para isto que a molécula da água e a molécula de um solvente, no caso, nós podemos aqui nos referir ao produto açúcar, quando misturados, eles têm uma reação química no indeterminismo, ou seja, eles não são dotados, esses comportamentos, de vontade, mas sim pelo indeterminismo dessas reações químicas. A água com o açúcar, quando misturados, vai ter uma reação que vai dar uma solução doce, açucarada, não vai dar um outro sabor, não vai formar outra substância, porque se assim acontecesse, nós poderíamos dizer que o comportamento esperado daqueles elementos quânticos, daquelas moléculas misturadas, não aconteceu. E quando isto não acontece da forma como o comportamento é esperado
indeterminismo daquelas soluções, nós dizemos que houve uma quebra de comportamento esperado e, portanto, a quebra da ética. Apesar de que a ética se manifeste através das moléculas, nós temos também outros degraus da ética, como a bioética ou a ética dos seres vivos. Isto está representado nas moléculas que compõem as células, nas enzimas das células, que têm funções específicas para o comportamento da vida, e dentro disso nós encontramos já uma liberdade, não do indeterminismo, que não existe liberdade, mas no autodeterminismo da célula, que desempenham as suas funções dentro do desenvolvimento de suas enzimas ou moléculas, que vão exercer funções vitais para o desenvolvimento da célula, e assim, de uma forma inteligente, vai resolver os problemas vitais das células, como a alimentação, a autodefesa, a reprodução, e assim vai. Quando isto é observado, nós vemos que nas células existe um autodeterminismo, que as células, apesar de não ser um ser pensante, as células agem de forma inteligente, porque ela resolve os seus problemas para suprir as suas necessidades. Quando se fala em bioética, nós podemos fazer uma retrospecção do que a Bíblia relata, que Deus criou as suas espécies e que as suas espécies se reproduzissem segundo as suas espécies. Mas também já é no organismo do ser vivo que essas células desempenham uma função de um comportamento esperado e ético. Por exemplo, uma célula que produz o tecido epitelial da pele do animal, ou mesmo alguma célula vegetal, elas têm o poder de se autorreproduzir. No animal, a pele, que é formada por uma célula de osso, não vai formar ou regenerar ou criar uma célula do tecido ósseo, e assim sucessivamente. Se isso não acontecesse, de uma célula epitelial ou da pele do animal não desse origem a outra célula, nós diríamos que aconteceu uma anomalia, e essa anomalia quebrou o comportamento esperado da criação da célula do tecido epitelial, e assim a falta do comportamento esperado, nós dizemos que houve uma quebra de um comportamento. E assim, quando isso acontece, nós o consideramos ou entendemos como um comportamento antiético e não esperado. Esta se refere
a ética ou a bioética da vida, em que uma célula reproduz outra célula. Mesmo nas funções das células, pode acontecer uma quebra da ética, como, por exemplo, uma célula cancerígena que devora uma célula normal, sadia, porque uma célula é para gerar outra e não para destruir a que já existe. Nesse degrau, é o segundo degrau, nós o conhecemos como o degrau da bioética, que está presente nos seres vivos, tanto no mundo animal como no mundo vegetal. O terceiro degrau da ética é o que nos interessa, é o chamado a ética cultural. Esta ética do comportamento do sujeito é o que nós chamamos de ética cultural, no terceiro grau da ética. Como já frisamos, ética é o comportamento esperado de algo ou de alguém. No mundo da cultura, é o comportamento esperado do indivíduo na sociedade. A questão da ética e da moral no legalismo é porque é justamente a atitude ética no legalismo dizer que ser amoral uma questão de obediência à lei e que as relações sociais, elas estabelecem deveres e direitos determinados em uma norma jurídica ou em uma lei. Sabendo que a função da ética ou da moral é tornar o sujeito perfeito, a qualidade perfeita de homem como ele é ou deve ser. Isso no mundo cultural. Na questão da ética e da moral, é aonde vamos encontrar ou descobrir os bens soberanos espirituais que interessam ao homem, que vai determinar as suas atitudes em relação a si próprio e ao próximo. Diante disso, nós temos a questão da ética cultural. Esta ética em que o legalismo se preocupa com ela no sentido para absorver dela os princípios morais ou os princípios soberanos, tais como a liberdade, a propriedade, a vida, a liberdade de consciência, a liberdade de ir e vir, no caso de nosso direito positivo, é lá, nos princípios morais, da onde a ética do legalismo se fundamenta. Embora haja um corte entre direito e moral em relação à ciência do direito, mas que é impossível se fazer uma construção jurídica sem que se leve em conta os costumes de uma sociedade e, portanto, a ética e a moral que esta sociedade adota para disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos. Não esquecendo que o Estado, como eu falei em outros momentos, é um cidadão em ponto grande e, portanto,
para ele também está previsto nas normas, direitos e obrigações que derivaram dos bens espirituais superiores de que emanaram do poder do povo e assim foram inseridos em uma Constituição Federal. Para os que são mais exigentes e querem um conceito acadêmico, científico, de ética, nós podemos nos referir que a ética é a atitude do agente moral consciente dos iguais entre si, e esses entes iguais que são os seres entre si, as pessoas, são dotados de vontade, de desejo, e que eles também, esses agentes, as pessoas conscientes de si mesmo, eles têm assim a capacidade de escolher o bem ou o valor espiritual ou não, para que ele tome as suas decisões em relação ao senso moral. O senso moral deriva do meio social, cultural, portanto, em que vai valorizar ou eleger entre o bem e o mal, o bom e o ruim, conforme a escala de valores que esta sociedade possa escolher como sendo o seu senso moral. E o sujeito não tem não só a capacidade de se autodeterminar pelas suas escolhas, mas também de assumir responsabilidade dos seus atos perante terceiros, dentro de um livre-arbítrio e, portanto, a liberdade de escolha, inclusive de se autodeterminar para agir no mundo exterior. Essa é a noção que podemos ter da ética sob o ponto de vista acadêmico. Lembrando que os fins éticos exigem também meio éticos, a forma também de se alcançar esta ética, o comportamento esperado do sujeito diante das normas que a sociedade estabeleceu para o indivíduo. Pois bem, nós vimos os 3 degraus da ética: a ética quântica, ou a ética dos seres brutos, inanimados, sem vidas, que não tem um determinismo específico. Eles acontecem pela sua própria natureza. Não há interferência da vontade dos elementos da molécula quando há uma reação dos seus elementos quânticos ou a energia que existe na matéria química. E como também vimos a questão da bioética, a bioética, a ética da vida, em que as células se autodeterminam e assim tem uma inteligência, tem uma forma de se comportar. É o que ela tem uma vontade própria. Essa vontade própria é onde consiste a liberdade. Vontade no sentido de que ela desempenhe as suas funções necessárias para determinadas atividades, para a sua sobrevivência e proliferação. É a ética
biológica ou bioética e, portanto, a ética de segundo grau. Já a ética do terceiro grau é a ética comportamental. Essa ética em que só o homem, que é dotado de livre-arbítrio, um ser pensante, capaz de planejar, avaliar e decidir pelas motivações de suas ações. É nesse livre-arbítrio para que ele se autodetermine qual será o seu comportamento no mundo exterior. É o que nós chamamos de ética cultural. É nesta ética cultural é que se desemboca os direitos e deveres na sociedade impostos pelas normas jurídicas, no caso, o nosso direito escrito, o nosso direito positivo, as ditas leis, em todas as suas hierarquias, da Constituição Federal até a um simples atos administrativos. A ética é que comanda isto, a ética cultural, a ética provinda de uma sociedade. Encerrando isso, nós podemos realmente entender o que seja a ética em seus 3 degraus, salientando que a finalidade da ética e da moral é tornar o homem perfeito, o homem enquanto homem, pensante, inteligente e, portanto, capaz de criar o seu mundo cultural. E dentro do seu mundo cultural, estabelecer as regras de conduta que se espera do sujeito pertencente à sociedade. É isso, praticamente, para depois nós adentrarmos no assunto, o assunto relativo à questão da moralidade, do tributo, a ética do legalismo. Partindo deste conhecimento, é que iremos chegar ao entendimento do que seja esse tema, licitude tributária e fidelidade cristã. Diante disso, nós já nos preparamos para fazer o nosso senso crítico, o que seja a licitude tributária, não esquecendo da fidelidade cristã. E aí é pelo o meio do conhecimento, da moral e da ética que nós iremos chegar a uma posição de como ser ético numa sociedade sem ética. E isto só é possível a partir de uma construção. E esta construção, para o nosso direito ocidental, que é um direito eminentemente centrado na cultura cristã e, portanto, advindo da Europa, nós iremos entender a partir do Antigo Testamento como é que a ética ou a moral se desenvolveu ao longo desses milênios de Cristo ou antes de Cristo para cá, até aos nossos dias atuais e para a nossa sociedade em que vivemos. Lembrando que o Antigo Testamento, ele não tinha
por assim dizer, uma definição de ética ou de uma moral do ponto de vista regulamentar, porque até a chegada do povo de Israel à Terra Prometida, os judeus não faziam diferença entre o religioso e o secular, ainda mais porque ele estava a caminho de uma terra a ser conquistada, onde iria encontrar e também ser influenciada pela sociedade que lá estivesse, bem como pelas religiões que lá também estavam, e assim não se pode dizer que existisse uma definição de uma normatividade, de uma ética normativa, porque o povo judeu ainda não fazia a distinção entre o religioso e o secular. Mas dentro disso não significa que não houvesse princípios basilares para que a nação judia deixasse de pautar a sua conduta dentro de padrões morais. E aí nós podemos assim verificar na Bíblia que no Antigo Testamento a questão dos 3 pilares que fundamentaram a ética cristã no judaísmo, porque a nossa religião ela é tida como uma seita judaica, pelo menos no seu início, se centra em cima de 3 pilares: a propriedade, a sexualidade e o poder político. A propriedade, a sexualidade e o poder político estabeleceram padrões de convivência, não é? Tanto em relação ao sujeito, no caso do judeu, com o próprio Deus, e nós como cristão também, e a relação para com o próximo, um a nível vertical com Deus, celestial, e o outro no plano horizontal secular, de pessoas para pessoas, com o próximo. Diante disso, nós nos deparamos com momentos diferentes da história em que a ética vai se sedimentando, vai se formando em diversos momentos da história do homem e principalmente da nossa história como sociedade constituída de um povo cristão. Para daí chegarmos o conhecimento do tributo, porque o tributo nada mais é ou foi uma invenção política dos estados conquistadores ou mesmo dos estados ou de umas sociedades de impérios que impunham o dever de contribuição dos sujeitos, dos súditos ou dominados, para contribuir para com a coroa, para as despesas da coroa, para as despesas dos príncipes, até chegarmos à noção do Estado moderno de direito. Portanto, o tributo é uma invenção política advinda do conceito de propriedade.